E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, O Livro da Esperança, Jane Goodall e Douglas Abrams. Bom, o Douglas Abrams, ele fundou e preside a Idea Architects, uma agência literária e empresa de desenvolvimento de mídia que ajuda visionários a criarem um mundo mais sábio e justo. Basicamente, ele é tipo um agente literário, ele é autor de outros livros, coautor também, e a Jane Goodall é a maior primatóloga que nós temos, né, entre praticamente todos os primatólogos, não só entre as mulheres primatólogas. Ela é principalmente famosa porque é a primeira primatóloga a estudar os chimpanzés na natureza, ao invés do cativeiro, né? Porque antigamente se estudava os animais no cativeiro, mas aí nós começamos a perceber que o comportamento desses animais no cativeiro é diferente do habitat natural. E aí, em 1957, ela decide simplesmente ir para a Tanzânia, e aí ela faz um curso de secretariado, e ela quer lá ficar próximo dos animais, porque ela gosta dos animais africanos e tal. E ela acaba conhecendo o Lois Leakey, que foi um paleoantropólogo. Ele é famoso por ter fundado as Trimatas, né, que é a Jane Goodall, a Biruté Galdikas e a Dian Fossey, que também foram outras duas primatólogas. São as primatólogas mais influentes que nós tivemos aí no meio, né? A Jane Goodall foi estudar os chimpanzés, a Dian Fossey foi estudar os gorilas das montanhas e a Biruté Galdikas foi estudar os orangotangos lá na Indonésia. E aí aqui nesse livro, a Jane Goodall e o Douglas Abrams, eles falam um pouco sobre como ter esperança nesse mundo em que nós vivemos, com as questões ambientais, né? Então tem muita coisa de poluição, o planeta já não está indo muito bem, e eles falam um pouco sobre como ter esperança no mundo de hoje. O livro aqui é dividido em 3 partes, mais uma introdução e a conclusão. E o primeiro aqui, um convite à esperança, que é a introdução. E aí aqui conta o Douglas Abrams chegando na Jane Goodall para poder conceber a ideia do livro. E daí eles decidem mais ou menos como que seria a ideia do livro. O livro é todo feito como se fosse uma conversa. Então toda hora é a Jane Goodall e o Douglas Abrams conversando. E em alguns trechos aparecem algumas reflexões do Douglas Abrams, como se o livro fosse um pouco mais do ponto de vista dele conversando com a Jane Goodall. E aí no início aqui, né, ele vai contando um pouco a história da Jane Goodall, e eu acho que essa é a parte mais legal, porque assim, ela sai da Inglaterra em 1957 para ir para a Tanzânia. Cara, é meio inconcebível, assim, uma menina, ela tinha 20 e pouquinhos anos, ir para a Tanzânia para estudar os animais africanos na natureza. Tanto que ela fala, nessa época não tinha avião, assim, para poder ir com frequência e tal. O que tinha era ir de navio, e a viagem, acho que era para levar, tipo, 2 semanas, e ela acaba levando 1 mês de viagem de navio até a Tanzânia. Ela não está formada lá nessa época, né? Então ela faz um curso de secretariado e fica lá, e aí ela entra em contato com o Lois Leakey, que foi um paleoantropólogo, né? Acho que um dos mais famosos aí. Foi ele que começou a conceber a ideia de que se nós estudássemos os chimpanzés na natureza, talvez nós pudéssemos entender um pouco mais sobre o ser humano, porque ele acreditava muito na ideia de um ancestral em comum, né? Então, se existe um ancestral em comum, algum comportamento que há tanto nos seres humanos quanto nos chimpanzés evoluíram desse mesmo ancestral em comum, e ele acreditava isso. E aí, quando a Jane Goodall entra em contato com ele, porque ela quer tirar umas dúvidas e tal, ele fala que está procurando alguém para estudar chimpanzés lá no parque, na Tanzânia, e ele pergunta se ela quer ir. Só que daí, como ela é nova e tal, ela acaba tendo a ajuda da mãe dela. A mãe dela vai pro mato com ela, elas vivem numa cabana lá no mato. Então a mãe dela teve um papel muito importante em apoiar ela nessa época, até porque não só a primatologia, a etologia nessa época, mas a ciência de forma geral ela era dominada por homens. Então chegar uma menina lá, mais de 20 e pouquinhos anos, que não tinha formação, era uma coisa meio não tão facilmente aceitável, né? E aí é legal porque ela vai contando um pouco a história dela aqui, que ela passava ali os dias tentando observar os chimpanzés, mas os chimpanzés sempre fugiam dela. E aí ela já estava desanimada, assim, porque, bom, não teria mais financiamento do projeto e tudo mais. E aí ela liga pro Lois Leakey, fala para ele assim, olha, não tô conseguindo, não sei se vai dar. E ele simplesmente fala assim, não, tu vai conseguir, insiste mais muito que tu vai conseguir. E de fato ela consegue. Aí uma hora ela vai contando o primeiro chimpanzé que se aproxima dela, que ela começa a ter contato com ele.
as primeiras observações que ela vai fazendo, as dificuldades que ela tinha ali naquela época. Então o início assim conta um pouquinho da história, cara, quem é a Jane Goodall? Porque ela é reconhecida no mundo inteiro, ela tem diversas não é premiações, mas tipo condecorações, né? Ela é até mensageira da paz também. Então, como que iniciou a história dela? E aí depois que ela faz as primeiras observações lá, depois ela vai fazer faculdade, ela faz doutorado na área de primatologia, e aí tem um pouco de conflito, porque ela veio do campo para a área acadêmica, né, não o inverso, então ela percebia que muita coisa que se falava na academia na época ainda era visto com maus olhos, né, do tipo dizer que animais têm emoções. Isso era uma coisa meio absurda na década de 60, 70 também, e aí ela vai mostrando, ela já tinha percebido na natureza, os animais eles têm emoções, os animais eles têm uma personalidade deles também, né, os chimpanzés principalmente. E o meio acadêmico ainda negava essas coisas, então ela teve um certo conflito assim quando ela entrou na academia para poder ter a formação dela. E aí o primeiro capítulo, o que é a esperança? São 5 subcapítulos. Whisky e feijão à moda Swahili, a esperança é real? Você alguma vez já perdeu a esperança? A ciência pode explicar a esperança? Como ter esperança em tempos difíceis? E aí aqui eles começam a discutir o que de fato é esperança, né? Porque daí ela vai falando um pouco sobre desmatamento, sobre poluição, como isso tem afetado os animais, tem levado os animais à extinção muito mais rápido do que seria o curso natural deles, né? Então ela fala de como a exploração do ser humano em relação ao meio ambiente levou a uma certa catástrofe climática, que é o momento em que nós estamos vivendo. E aí eles vão discutindo um pouco, cara, como ela manteve esperança nesses tempos, porque ela viu os animais sendo levados à extinção, os ambientes, né, as florestas onde ela estudava os animais foram sendo depredadas, desmatamento e tudo mais. E aí eles começam a discutir um pouco o que é a esperança, né, porque nós geralmente falamos assim, tem esperança, mas o que diabos é a esperança, né? Então eles discorrem um pouquinho sobre tudo isso. No início aqui o whisky e feijão à moda Swahili, porque daí o Douglas Abrams ele vai lá na Tanzânia, na cidade onde a Jane Goodall tá morando, e ela tem o hábito de tomar whisky todo dia à noite, e ela faz um feijão lá à moda Swahili, que é dos povos lá, e aí é só ali para dar um pouco de contexto quando eles se encontram a primeira vez, para começar a conversar e tal. E aí depois da história inteira ali, a conversa ela, gira em torno de definir o que é a esperança. O capítulo 2, as 4 razões de Jane para ter esperança. Daí é dividido razão 1, 2, 3 e 4. Na razão 1, o maravilhoso intelecto humano. Daí é dividido em 4 subcapítulos aqui. De macaco pré-histórico a mestre do mundo. Metade santo, metade pecador. Um novo código moral universal. O macaco sábio. E aí aqui ela começa a falar um pouco sobre... uma das razões que ela acredita para se ter esperança é porque o ser humano ele é um animal inteligente. E aí eles começam a discutir aqui um pouco sobre o que é esse intelecto, porque ao mesmo tempo que o ser humano pode utilizar o intelecto para fazer coisas boas, ele também utilizou para fazer coisas ruins, né? E aí o Abrams às vezes indaga ela assim, mas apesar de todas as coisas boas, teve parte ruim. E ela pondera exatamente isso, exato, só que as partes ruins só foram compensadas também com a parte boa do intelecto humano. Então eles vão discorrendo um pouco isso, né? Tanto que o metade santo, metade pecador, eles vão exatamente nessa onda. De macaco pré-histórico e mestre do mundo, eles falam um pouco de evolução aqui, e um novo código moral universal, onde ela fala sobre, nós temos aquela lei de ouro, né, de não faça aos outros o que não gostaria que fizesse contigo, coisa assim. E aí eles falam um pouco sobre isso no aspecto social, né, de intelectualidade. A razão número 2, a resiliência da natureza. E aí são 6 subcapítulos. Luto climático, a vontade de viver, adaptar-se ou perecer, cuidando da mãe natureza, a trama da vida, precisamos da natureza. Daí eles começam a discorrer um pouco sobre essa questão de resiliência humana, né? Então, mesmo as coisas estando difíceis, as pessoas ali se esforçando e tudo mais. Eu acho que é nesse capítulo aqui que ela já começa a falar do Roots and Shoots, que é um programa que ela desenvolveu no mundo inteiro para as pessoas terem mais cuidado com o meio ambiente, criar uma questão de conscientização sobre a importância do meio ambiente, né? Nós temos uma ideia um tanto equivocada de que os países que mais poluem são os países mais desenvolvidos, e na verdade são os menos desenvolvidos, porque o país que é bem desenvolvido, ele tem dinheiro para investir em fontes alternativas de energia,
condição de preservar mais meio ambiente e tudo mais. Os países que estão emergentes, né, eles não podem se dar ao luxo de ficar pensando em como reduzir o impacto na natureza. Não, o que eles têm a ganhar em termos de produção de energia, por exemplo, às custas do meio ambiente, é muito mais. Então, todos os países que estão começando a se desenvolver, eles tendem a ser muito mais poluidores do que os países bem desenvolvidos, porque eles têm muito mais a ganhar com ganhar um pouco de energia, independente de estar poluindo, depredando, desmatando, enfim, do que eles ficarem preocupados com isso. Eles deixam de ganhar muito. Então existe essa disparidade, né? Mas aí a partir do momento que esses países começam, comunidades, enfim, o que quer que seja, começam a ficar mais ricos, eles conseguem daí investir mais em formas alternativas de energias, né, que não necessitem de tanta poluição, desmatamento, enfim. Recentemente eu fiz o review do Novo Iluminismo, do Steven Pinker, e lá ele discorre um pouco mais sobre essa questão também. Ele até mostra os dados lá dos países que poluem, né? E aí é que ela começa a falar um pouco a resiliência da natureza, né? Como as coisas, apesar de todas as dificuldades, tudo continua sobrevivendo, né? Então o planeta, ele se virará dessa forma. Geralmente, quando nós falamos, por exemplo, de desmatamento, nós costumamos dizer assim, o planeta está morrendo e tal. Não, o planeta ficará bem. Quem não ficará bem somos nós e a maior parte dos outros animais. O planeta seguirá, né? Então, a questão de desmatamento, poluição, questões climáticas, ela tem muito mais a ver com os seres humanos e os outros animais que habitam aqui. Alguns animais se adaptarão, a maior parte provavelmente será exterminada, inclusive nós. Mas o planeta, ele ficará muito bem, sem nenhuma dessas criaturas vivendo aqui. Então, é uma percepção um pouco equivocada que as pessoas têm de que o problema climático tem a ver com o planeta. Não é com o planeta, é com quem vive nele. A razão 3, o poder dos jovens. Daí são 4 subcapítulos. O amor em um lugar sem esperanças. Eu não quero a sua esperança, entre aspas, né? Milhões de gotas formam um oceano nutrindo o futuro. E daí ela começa a falar um pouco sobre como os jovens, hoje, eles têm uma preocupação maior com essas questões climáticas, questões sociais e tal. Então existe um precedente aí para se investir na juventude, porque eles parecem mais engajados com essas causas. Principalmente porque os jovens, eles acabam sofrendo mais com as consequências de depredação do meio ambiente das gerações passadas. Então é como se as gerações passadas tivessem assim, bom, deixa eu explorar aqui o ambiente, as consequências disso serão para as próximas gerações, e eles se viram com isso. E aí as gerações de agora estão meio que pagando o preço, né, em função disso. Então eles estão reivindicando algumas causas para mostrar assim, cara, é importante se preocupar com essas coisas e tal. Ela volta a falar um pouco aqui do Roots and Shoots, o programa que ela criou. Ela fala de um outro programa chamado Takari, que é para incentivar meio que investidores, né, porque em vários países africanos eles não têm praticamente nada. Então tem um programa lá que é meio que financiar o início de um negócio de alguma pessoa. Então tem uma menina lá que ela queria vender mudas de árvore, de flores e tal. Então o programa meio que financia para a menina começar com aquilo. Essa é uma história que ela conta aqui, né? E a menina depois, ela tá indo super bem, ela paga lá a dívida, né, que ela tem com o programa e tal, mas aí depois ela já consegue contratar uma outra menina e tudo mais. Então ela vai contando um pouco sobre como os jovens acabam se engajando mais nessas questões tanto climáticas e sociais, e como isso é uma razão para se ter mais esperança em relação ao futuro. Como os jovens estão se engajando, são as próximas gerações, né? Em algum momento os políticos, que geralmente já são mais velhos, já vivem na política aí há anos, eles serão suplantados por gerações mais novas, e aí essas gerações mais novas com uma mentalidade diferente, com preocupações diferentes, provavelmente podem fazer bastante diferença. Ela até fala em algum momento aqui, talvez seja nesse do Poder dos Jovens, que às vezes ela vai palestrar, e geralmente as crianças ficam mais engajadas com ela e tal, mas ela percebeu que mesmo quando ela ia ministrar uma palestra tipo para CEOs de empresas, para banqueiros e tal, muitos deles também se mostravam engajados naquelas causas. Ela conta um caso aqui, não lembro se era nesse capítulo, de um cara que era tipo CEO de uma empresa e tal, e ele depois percebeu o quanto a empresa dele acabava poluindo a região e tal,
e o próprio cara, tipo, refez toda, um engenheiro, né, ele refez toda uma parte lá de logística da empresa para diminuir a poluição. Ele começou a investir em questão de áreas de reservas naturais para poder plantarem mais árvores, coisas assim. Então ela mostra que, apesar dos jovens estarem mais engajados, não é que as pessoas mais velhas não têm interesse, mas às vezes eles não têm conhecimento, não sabem exatamente o que fazer. E ela mostra que várias vezes assim que palestrou para CEOs de empresa, muitos deles se mostravam muito engajados também. Então ela acaba ponderando em relação a isso. E a quarta razão, o indômito espírito humano. Daí são 5 subcapítulos. Quando eu decidir escalar o Everest, o espírito que jamais se rende, estimulando o espírito indômito nas crianças, como o indômito espírito humano ajuda a nos curar e precisamos uns dos outros. Daí que eles entram nessa questão do espírito humano, né? Essa coisa que nós temos de cooperar com outros seres humanos, de nos ajudarmos, independente de circunstâncias, né? Ela até cita um caso aqui, eu não lembro o nome, mas são 2 chineses, eu acho. Um deles é cego e o outro não tem os braços. E eles deram início a uma iniciativa de plantar não sei quantas mil árvores. E aí mostrava assim, um deles é cego, não consegue enxergar, e o outro não tem braço, não consegue, mas quando eles andam juntos, eles conseguem fazer tudo. Eu esqueci o nome deles, mas tem vídeo no YouTube, tem um monte de coisa sobre eles, assim. Então eles trazem algumas histórias de coisas reais no mundo, isso é bem bacana, né, para tomar conhecimento. Ela fala um pouco aqui eu esqueci o nome do rapaz, mas ele nasceu, tipo, um braço só um cotoco, nasceu sem as pernas, coisas assim. E o rapaz, ele faz tudo também. Ele consegue se virar na vida dele, óbvio, com as dificuldades dele, mas ele aprendeu assim. Então mostra um pouco volta um pouco na questão da resiliência, né? De como aprender a se virar e como o ser humano acaba usando isso meio que para incentivar as outras pessoas também, né? Tipo, nós temos essa ideia sempre de ver se uma pessoa que passou por um sofrimento, uma dificuldade, superou. Isso tende a nos inspirar de alguma forma a querer superar, melhorar e tudo mais. Então isso entra um pouco nessa parte de espírito indômito que eles falam aqui. Tanto que a parte de escalar o Everest aqui é um pouco, acho que se não me engano, era desse rapaz mesmo, porque tem uma hora que ele fala que talvez alguém dá um presente, alguma coisa para ele, fala que talvez quando ele escalar o Everest ele precise daquilo e tal, alguma piadinha nesse sentido. E aí, fala aqui um pouco, né, do espírito que jamais se rende, das pessoas que não sucumbem, né, não desistem, estimulando o espírito indômito nas crianças. Aí ele fala um pouco de essa questão de encorajar as crianças, o que acontece quando a criança ela é podada demais. Então aí volta um pouco na história da Jane, que a mãe dela incentivou ela a ir para a África para estudar os bichos. A mãe dela foi junto para viver numa cabana no meio do mato para que a filha pudesse estudar os animais que ela gostava e tal. Então vai um pouco de encontro com essa ideia. E aí no final aqui, né, precisamos uns dos outros, é justamente a ideia de nós somos animais hipersociais, né, e nós não conseguimos existir sem os outros. Então, nós trabalharmos mais em prol da cooperação, parece não, né, até para dizer que é óbvio, é algo mais vantajoso do que cada um cuidar do seu e seja o que Deus quiser, né. E a terceira parte, tornando-se mensageira da esperança. São 7 subcapítulos, né? A jornada de uma vida inteira, desafios na África, de jovem tímida a palestrante global, digamos somente que foi uma missão, terá sido coincidência, evolução espiritual e a próxima grande aventura de Jane. Daí aqui começa a falar um pouco mais sobre a história da Jane Goodall, né? Como que aconteceu daquela menina que queria estudar os animais se tornar uma mensageira da paz, palestrar para o mundo inteiro, todo esse tipo de coisa. E aí ela vai contando um pouco das dificuldades dela, a primeira vez que ela teve que palestrar para as pessoas, porque ela era muito tímida, mas ela era muito aventureira quando era pequena, adorava subir em árvore, em coisa assim, então isso ajudou muito na questão de ela viver no mato relativamente tranquila. Aí aqui tinha uma hora que eles falam de, digamos somente que foi uma missão, daí eles começam a entrar num aspecto um pouco mais místico, assim, de será que a pessoa acredita que ela estava destinada a isso, ou se foi tudo coincidência e tal, e daí ela até cita um caso aqui, eu não lembro com detalhes, mas ela ia fazer uma viagem, mas o avião, ela conseguiu liberar antes, tinha um voo antes do dela, e ela conseguiu mudar a passagem para pegar esse avião antes.
E o cara que sentou do lado dela no avião é o cara que perdeu o avião anterior e daí teve que ir nesse avião seguinte. E aí quando eles começaram a conversar, ele fazia parte de uma coisa de advogados e tal, porque eu não lembro com detalhes aqui, mas ela conta que tinha umas pessoas que se manifestavam sobre algum assunto e daí estavam sendo processadas, alguma coisa assim. Eu acho que tinha a ver com questão de testes em animais e tal. E esse cara que era advogado, ele advogava a favor das pessoas que acusavam a empresa. E esse cara acabou fazendo parte do próprio instituto da Jane Goodall, ajudando as causas dela, né? Então daí eles começam a entrar um pouco numa questão mística, assim, de será que essas coisas são coincidências, ou tipo, estava escrito que era para ser assim, coisa nesse sentido. Aí fala um pouco de evolução espiritual, né, dessa questão do ser humano deixar de ser tão egoísta, se preocupar mais com o restante do mundo. Eles falam aqui uma hora sobre vida após a morte, espírito mesmo, essa coisa. E a próxima grande aventura de Jane, que é daí quando ela fala, ela tá com 93 anos, eu acho, 93, 94 já talvez. Mas ela vive, tipo, viajando para alguma questão que, tipo, interessa a ela. Hoje ela trabalha muito mais com questões educativas, até em função da idade dela, né? Mas ela não para. E é legal essa parte do livro aqui, principalmente para contar a história dela. Ele tem várias fotos aqui de coisas que ela fez, de foto dela no mato com os chimpanzés, coisa assim. Então, acaba trazendo bastante parte da história dela. E a conclusão, uma mensagem de esperança de Jane. Daí aqui é um texto da Jane Goodall mesmo, falando um pouco sobre por que ter esperança e tal, até porque assim, ao longo do livro aqui, quando eles estão conversando, o Abrams ele viaja lá para Tanzânia para ter a primeira conversa com a Jane, e aí depois o pai dele acaba ficando doente, falece, então ele cria um hiato ali, né, entre a primeira entrevista deles, a primeira conversa deles, até eles se encontrarem de novo na Holanda. E aí, para a última conversa, acaba entrando na pandemia, então daí eles tipo, só vão fazer uma videochamada no final de 2020 para acertar algumas outras coisas do livro. E aí, tipo, acaba dando uma quebrada no tempo em relação à produção do livro deles, né? Levou mais tempo no caso. E aí a própria pandemia entra como um dos assuntos do livro, sobre a parte de ter esperança e tal. E aí essa última parte é uma parte que a Jane Goodall mesmo escreveu, porque o restante do livro é o Abrams aqui que escreve, né? E aí ela escrevendo um pouco as razões para se ter esperança, tal, é uma coisa mais para ser inspiradora, assim, meio que para imbuir as pessoas de uma vontade de quererem melhorar as coisas, de acreditar que as coisas podem melhorar. Bom, sobre o livro é isso, o livro é pequenininho, dá umas 240 páginas e tal, vocês podem ver que é fininho aqui, apesar de 240 páginas, mas como eu falei assim, tipo, tem umas figuras, a letra é relativamente grande, então é uma leitura que flui muito tranquilo, é muito rápido. É uma escrita bem informal, diria, assim, como se duas pessoas conversando literalmente, mas assim, eu nunca tinha lido nada direto da Jane Goodall, conheço os trabalhos dela, por documentários, coisas que já li na internet, mas nunca tinha lido um livro dela. Esse livro não é dela, mas é uma conversa com ela. E foi uma certa decepção, porque o livro assim, ele é muito fraquinho. Até quando eles estão ali definindo o que é esperança, a conversa deles gira muito em torno de eu acho que. E eu acho que é uma coisa que eu tenho muito problema quando nós tratamos de assuntos mais sérios, né? Se eu quero tratar de um assunto técnico, acho que não é muito bem um lugar para eu colocar num livro onde eu estou discorrendo sobre isso, né? É claro que nós podemos criar hipóteses, elaborar teorias e tudo mais, mas eu acho muito feio quando nós pegamos um assunto que tem bastante conteúdo sobre e a conversa gira em torno de eu acho que, sabe, sem testar a plausibilidade da própria teoria, da própria hipótese e tal. Então nesse sentido o livro deixou muito a desejar. Em alguns momentos aqui o livro tem umas pegadas um pouco mais místicas e eu sou cético no menor dos alelos do meu DNA, assim, sabe, e não tem coisa que não me entra. Ainda mais assim, eu entendo ela ter
tido as experiências em primatologia antes de se tornar primatóloga do ponto de vista acadêmico. Só que existe uma metodologia acadêmica para testar a plausibilidade dessas coisas. E a Jane Goodall contribuiu com muita coisa das observações que ela fez. Só que uma coisa é a observação como um indivíduo, a outra é aquilo que eu posso escrever como uma publicação. O Franz de Waal falava muito disso. No Último Abraço da Matriarca, que eu já falei desse livro aqui, que é um livro que eu gosto muito, por sinal. Esse livrinho aqui tem review aí no canal. O Franz de Waal, ele comenta assim, que ele sabia a diferença entre o que ele estava vendo e o que ele podia publicar em termos acadêmicos. E aí ele usa os livros dele para falar além das publicações. Aí, beleza, ele não mistura as coisas. Eu entendia que o rigor acadêmico não permitia que eu falasse isso. Mas eu observava isso, isso significava alguma coisa. Na época nós só não sabíamos o que significava, né? E a Jane Goodall tem muitas observações extremamente importantes na área de primatologia. Só que o livro aqui fica uma coisa muito rasa, não agrega. Eu até fui ler o livro na esperança de ter um pouco mais de esperança. E não deu certo, sabe? Eu li o livro assim, falei, nossa, que livro chato. Então, foi um pouco decepcionante nesse sentido. Acho muito difícil, assim, recomendar o livro. Mesmo que, assim, ele conte uma boa parte da história dela, na internet vocês encontram a história dela muito melhor contada, com as curiosidades mais importantes e sem a lenga-lenga que tem em algumas conversas deles aqui, né? Então, enfim, foi uma decepção, mas eu adoro o trabalho da Jane Goodall, é a primatóloga mais importante que tem na história, junto das outras duas, né, a Dian Fossey e a Birute Galdikas, que eu mencionei no início do vídeo. Ela está entre todos os primatólogos mais importantes. A Jane Goodall eu acho que é a mais importante de todos os primatólogos, mas esse livrinho aqui em particular foi difícil.